Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você, baseada no texto que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, dos versos 38 até o verso 41, conhecido como a morte da panela. Diz a Bíblia Sagrada que naquele tempo havia fome na terra, havia fome em Gilgal. Aquela mesma Gilgal que serviu de acampamento para o povo de Israel após a travessia do Jordão, estava passando uma grave crise de alimentos e pouca coisa tinha para ele sobreviver. Quando o profeta Eliseu chega naquele local, diz a Bíblia Sagrada que ele estava ensinando outros profetas que existiam naquele local, que estava ensinando ali os filhos dos profetas. E eu acredito que durante a ministração, durante aquele grande discipulado que estava acontecendo ali entre os profetas e os filhos dos profetas, o tempo foi passando, as pessoas foram ficando com fome, e o profeta Eliseu deu ordem a um dos seus servos, a um dos seus criados, que apanhasse alimento no campo e fizesse um grande cozido e fizesse um grande alimento ali para todos comerem e matarem a sua fome. Diz a Bíblia que o servo de Eliseu, ele sai no campo, ele apanha algumas ervas, apanha alguns alimentos, ele prepara ali um cozido, eu acredito que com a melhor das intenções, né? Prepara ali a comida com toda a espécie de tempero da época para ficar algo bem gostoso, suculento, bom de ser comido. Porém, a Bíblia diz que quando aqueles homens se reuniram e eles começaram a comer daquele cozido, eles perceberam que aquele alimento estava envenenado. Porém, aquele servo que havia buscado todo aquele alimento não sabia. E quando os filhos dos profetas viram aquilo, eles começaram a exclamar, a falar de uma forma bem veemente, dizendo: homem de Deus, se referindo a Eliseu e dizendo: a morte na panela. O profeta Eliseu, direcionado por Deus, pede trigo, coloca naquele cozido e diz para todos se alimentarem. E aquele alimento não fez mal a nenhum deles. Quando eu paro para meditar nessa história, quando eu paro para meditar nessa passagem bíblica, muitas lições ficam e muitas coisas nós devemos meditar e trazermos para as nossas vidas. Em primeiro lugar, os profetas e os filhos dos profetas estavam ali em um momento justo onde eles procuravam suprir uma necessidade básica da sua vida, que era se alimentar, matar a sua fome. E na busca dessa necessidade, quase acontece uma grande tragédia de eles comerem um alimento envenenado e depois terem até vir a óbito. Isso não aconteceu porque o profeta de Deus estava naquele momento e interviu debaixo da ação do Deus Todo-Poderoso. Agora, com base nisso, morte na panela, a gente começa a pensar em um bocado de coisas, contextualizando essa mensagem para os nossos dias. Eu gostaria de lhe perguntar nesse momento, qual alimento você tem se servido? Em busca de saciar as tuas necessidades básicas, o que você tem ingerido? Qual alimento tem suprido a tua necessidade? Quais os nutrientes que você tem consumido para ficar de pé na presença de Deus? A grande verdade é que nesse momento em que o mundo está passando, um mundo extremamente caótico, em caos total, nunca a Igreja de Cristo foi tão importante nessa terra. Porque diz a Bíblia que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos dar sabor, nós precisamos temperar, nós precisamos conservar, porque esse é o papel do sal. E a igreja evangélica brasileira, ela precisa
entender que nesse momento em que o mundo passa, não só nesse momento, mas especificamente nesse momento, ela precisa servir o alimento da melhor qualidade. Que alimento é esse? É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Infelizmente, levada pelo liberalismo teológico, muitas igrejas têm servido morte em suas panelas. Infelizmente, muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes têm se alimentado daquilo que realmente não é pão, daquilo que não é capaz de saciar a sua fome. O Senhor disse que Ele é o pão da vida e é dele que nós precisamos nos alimentar. Nesses últimos dias, Deus nos chama para anunciar o pão vivo que desceu do céu, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Infelizmente, na comida que tem sido servida em muitas igrejas, em muitos programas televisivos, principalmente, é uma comida que não é uma comida pura, é uma comida envenenada. Enganados por movimentos modernos, como o liberalismo teológico, como o universalismo, como a teologia da prosperidade e mais recente agora o coaching, muitas igrejas têm se transformado em restaurantes que servem comidas envenenadas, comidas que não conseguem matar a fome das pessoas, comidas que vão levar para a morte. E aí você poderia me dizer, mas pastor Cássio, eu acho que não é bem assim. O importante é falar de Deus, o importante é fazer o bem. Falar de Deus, fazer o bem é sempre importante, mas o nosso Deus tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que ele vela sobre ela para fazer cumpri-la. Então nós como igreja nesses últimos dias precisamos entender isso. Não podemos servir um alimento envenenado, porque esse alimento vai matar as pessoas. Esse alimento pode levar muitas pessoas ao inferno. Precisamos voltar às Escrituras, voltar à sã doutrina, voltar à palavra e entender que só Jesus Cristo, somente a graça do nosso Senhor é que pode alimentar as pessoas, um alimento sadio que vai fortalecer elas em momento de crise como esse que nós estamos vivendo. E somente com esse alimento não contaminado, com esse alimento verdadeiro, com esse alimento nutritivo, é que as pessoas vão conseguir vencer em tempos de crise. A morte na panela. Muito cuidado com o que você se alimenta. Na busca de... Aqueles homens quase sofrem uma tragédia em busca de matar a sua fome. Quem sabe você, em busca de resolver algumas carências da sua vida, quer seja na área emocional, você se entregou para qualquer um, está querendo se entregar para qualquer uma. Não faça isso. Deus não quer lhe dar veneno. Talvez na busca de resolver as suas necessidades financeiras, você tenha feito acordos, feito coisas envolvidas com a corrupção e tem trazido veneno para dentro do teu prato. Em nome de Jesus, saiba que o Senhor Deus tem alimento fresco, limpo, nutritivo para entregar para você, para sua casa e para sua família. Tenha cuidado. Se alimente daquilo que realmente é capaz de matar a sua fome. A morte na panela. E existem muitas panelas abertas por aí com morte dentro delas. Cheia de marketing, de propagandas, te chamando a comer daquela panela. Mas saiba, fique com a palavra. Voltemos à palavra. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à simplicidade de Cristo Jesus. Porque só assim estaremos fortes, alicerçados na palavra e prontos para vencermos esses dias maus.
Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.